Olá pessoal, eu sou Alisson Duarte, aluno do curso de computação e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a atividade proposta pela professora Francelise da disciplina de Ética, Direito e Socioculturais. Tá? Ela nos propôs que a gente falasse um pouquinho sobre ética e moral. Bom, para falar disso, vamos tentar conceituar o que é ética, né? Então, já o Cortella, ele diz que é compreendido como parte da filosofia, cuja teoria estuda o comportamento moral e relaciona a moral com uma prática. Também é entendida como um tipo ou qualidade de conduta que é esperada das pessoas como resultado do uso de regras. É importante analisar isso aí, regras morais no comportamento social. E aí eu chamo a atenção para vocês de um caso que aconteceu recentemente no nosso país, né, um caso de violência sexual, de estupro contra uma menor de idade, né, e onde foi proposto a questão do aborto. Bom, o médico, com base no artigo 128 do decreto, Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ele diz que o aborto só pode existir em 3 casos. Né? O primeiro caso é para salvar a vida da gestante. Né? O segundo caso, quando a gestação ela é resultante de uma violência sexual, um estupro. E o terceiro, quando o feto for anencefálico, tá? Então, isso recai bem na situação que foi vivida, por exemplo, do médico, né? O médico seguiu uma lei, né? E essa lei permitiu que fosse feito esse aborto, né? Nessa uma criança de 10 anos, como a gente viu nos telejornais, e que a lei propôs que poderia ser feito, mostrando que seria ético do médico seguir esse procedimento. Então, com base na lei, é ético o médico fazer esse procedimento. Por quê? Porque ele está com base numa lei no nosso país. Né? Por outro lado, pessoal, vem a questão da moral. E aí vamos falar um pouquinho, vamos tentar entender o que é a moral. A moral constitui de valores e preceitos ligados aos grupos sociais e às diferentes culturas, determinando o que é ou não aceito por um grupo. Bom, como bom ou correto. E aí a gente viu também, com relação a esse mesmo caso, a questão de grupos religiosos, né, que achavam imoral o aborto, né, e outros grupos que eram a favor do aborto, dizendo que isso é moral, é permitido fazer, devido às consequências, né? Então, a moral ela está relacionada exatamente com os grupos, né? Como vimos na definição, os grupos culturais, religiosos, que permitem ou não, aceitam ou não determinadas situações. E aí é a grande diferença entre ética e moral. Então, só para concluir, a ética se baseia-se em uma lei, né? Não uma regra. E a moral ela se baseia nas culturas de determinados grupos, tá? Então espero que tenha ficado claro, pessoal. Valeu e até a próxima.